Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Seja bem-vindo em mais uma edição do programa Transformação Social. Na edição do programa de hoje, nós vamos mostrar, a partir de agora, o brilhante trabalho realizado pelo projeto Vara para Pescar. Muito bem, o projeto Vara para Pescar tem 3 núcleos, 2 que funcionam no Parque Anelinas e um aqui no Jardim Casqueiro. Para mostrar este brilhante trabalho realizado pelo projeto Vara para Pescar, nós convidamos a Viviane Veiga Távora, ela que é idealizadora e também coordenadora pedagógica deste projeto. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Transformação Social pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, agora sim, em definitivo, de volta com o primeiro bloco do programa Transformação Social. E hoje nós vamos mostrar para vocês o projeto maravilhoso do Vara para Pescar. Olha só, que beleza! Vocês, a partir de agora, vão conhecer a fundo o que representa este projeto para a cidade de Cubatão e também, por que não dizer, da região metropolitana, este trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer agora. Para isso, a nossa produção entrou em contato com esta jovem, talentosa Viviane Veiga Távora, que é a idealizadora e também coordenadora pedagógica deste projeto. Viviane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para que a gente possa divulgar o trabalho de vocês. Eu agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Como é que surgiu este projeto Vara para Pescar? Eu sou artista, né? Sou escritora e tive o desejo de que alguns livros meus fossem publicados, mas não consegui publicar esses livros, até que eu comecei a procurar alguns editais de seleção para publicar livro e encontrei, fui selecionada em 2009 pelo edital do PROAC, e fiquei surpresa de ter publicado esse livro, de ter conseguido verba pública para publicar esse livro. A Secretaria custeou, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo custeou. E aí eu comecei a ficar animada, eu comecei a participar de outros editais e comecei a ganhar. E eu achei isso inédito, assim. E aí eu comecei a falar para outros artistas, gente, eu consegui. Aí todo mundo falava assim, não, mas isso é muito difícil. Que ano foi isso? Foi em 2008, 2009. Tá. E aí o que eu fiz? Eu resolvi mostrar para os artistas aquilo que eu estava fazendo para conseguir publicar esses livros. Depois eu fiz alguns cursos pela prefeitura, cursos que eu fiz gratuitamente. Mas eu percebia que faltava alguma coisa, sabe? Não era só dar curso, eu achava que tinha que ter alguma coisa prática. E daí eu criei o projeto pedagógico do Vara para Pescar, que alia conhecimento teórico, mas também prática. Tá? Então, uma formação um pouco mais completa. Fiz esse projeto pedagógico. Na época que eu fiz, apareceu o edital de seleção da Petrobras. Eu falei, vamos arriscar, né? Aí a gente inscreveu. E, simultaneamente, apareceu um edital do Ministério da Cultura para premiar projetos pedagógicos de formação. Aí eu falei, vou mandar, né? Porque eu sou assim, eu mando. Se a gente não conseguir, paciência, né? E aí a gente mandou e, para minha surpresa, e quando eu digo surpresa, surpresa mesmo, os resultados saíram quase simultaneamente. Nós ficamos como uma das 50 ideias mais criativas do país, pelo Ministério da Cultura. E uma semana depois, a Petrobras publicou o resultado que nós tínhamos sido selecionados para executar o Vara para Pescar aqui em Cubatão. Mas não fique surpresa não, porque você é muito talentosa. Agora, me fale a respeito deste livro. Então, eu tenho 8 livros publicados, esse é o Pé de Limerick. Esse foi meu primeiro livro publicado por uma editora comercial, porque depois que eu comecei a publicar livro com apoio do governo, eu tive essa editora Panda Books, que abriu todas as portas para mim. De São Paulo. De São Paulo. E hoje eu tenho publicado 4 livros pela Panda Books, a gente já fez venda governamental, eu já ganhei prêmio com os meus livros. Então, assim, o que eu
o que eu gosto, o que eu quero mostrar para os artistas é que é possível, porque eu consegui, a minha equipe conseguiu, minha equipe é toda premiada, tem projetos executados. Então, assim, o que a gente quer mostrar para os artistas que tem como, sim, você usar o dinheiro público através de edital público, de seleção pública. E realizar bons trabalhos. E realizar bem. Bem. Muito bem. Que é muito importante. Bem. Aliás, olha só, gente, que coisa interessante aqui, ó. Neste pé de limerick não nascem frutas, flores ou folhas. Nascem palavras que juntas formam poemas curtinhos que brincam com sons e falam de coisas divertidas. Às vezes, sem pé nem cabeça. Abra a página deste livro e descubra como brincar com as palavras e fazer uma plantação de limericks. Abra as páginas deste livro. Dá para mostrar aqui, Jorge, por favor? Que coisa belíssima. Isso foi uma produção toda sua, capa, desenho? Não. A ilustração é da Carla Irusta, é uma ilustradora contratada pela editora. Eu faço a parte de texto e a Carla fez a parte de ilustração. Bom, a parte do livro também está neste projeto Vara para Pescar. Né? Foi só não por pode causa... Faltar, né? Não, inclusive, a gente tem, dentro do Vara, a gente tem hoje um projeto... Porque, assim, a gente tem... o Vara para Pescar, ele é um programa de formação. Então, o que a gente quer? A gente quer formar o artista para geração de renda. Mostrar que o artista ele pode gerar renda através do fazer artístico dele. Então, a primeira fase... O Vara ele é enorme, a gente está vendo só a ponta do iceberg. Eu espero que nos próximos anos a gente veja tudo. A primeira parte do Vara, o que foi? Ele foi a Escola de Produtores Culturais. Então, foi o Vara para Pescar, a Escola de Produtores Culturais, que foi esse projeto que eu falei, que foi premiado pelo Ministério da Cultura e foi selecionado pela Petrobras. A gente deu formação teórico-prática para os alunos. Desde minuciosamente estudar a Lei Rouanet, como montar um projeto, toda essa parte de concepção do projeto, planilha de Excel, marketing de eventos. Eles aprenderam mesmo como funciona a base de um projeto. Agora, Viviane, com toda a sua sabedoria, você tem uma equipe que nós vamos mostrar durante o programa. Você sente que principalmente os jovens, né, se interessam por tudo isso? Estão interessados? Há uma mudança de comportamento? Como é que você... Eu acho que a gente está trilhando um caminho. Por quê? Está no caminho certo. Porque assim, o que acontece? A nossa geração, a gente vê a arte como um hobby. A maioria de nós, infelizmente, tem a arte, a cultura como um hobby. Então, você tem seu emprego e aí, paralelamente, você faz isso. O que a gente quer mostrar é que você pode ter profissionalmente uma profissão, né? Então, você ter uma profissão, você ser profissionalmente um artista. Né? Você pode ser profissionalmente um produtor. Um ator, um músico. Com certeza, existem muitas possibilidades. É um setor que cresce gradativamente, cresce de maneira acelerada. E o que a gente quer é isso, é mostrar para esses jovens que... Porque em Cubatão, a indústria, ela não vai conseguir acolher toda a quantidade de pessoas que tem no município para trabalhar. Então, a gente precisa, de alguma forma, gerar outro tipo de emprego e esses jovens precisam compreender. E a gente tem jovens muito talentosos. Pelo Vara para Pescar, passou gente muito talentosa. Assim, eu me lembro de alguns, eu não vou nem falar para não ser injusta, mas assim, a gente presenciou jovens talentosíssimos que podem sim viver disso. Depois deste trabalho realizado, depois da formação de um músico, de um pintor, de um ator, não importa, tudo relacionado à cultura, nós temos também que dar um jeitinho de segurá-los aqui. Né? Essa é a nossa intenção, exatamente essa é a nossa intenção. A gente vai estar fazendo um mapeamento para isso, para poder, sim, gerar esse talento artístico que nasce na cidade, sempre nasceu, mas fazer com que ele fique aqui e que ele consiga estimular esse setor econômico aqui em Cubatão. Porque a gente exporta muitos artistas. Então, a gente precisa fazer, de alguma maneira, não para prendê-lo, mas para que ele possa criar raízes aqui. Um vínculo, né? Exatamente. E estimular outros. Exatamente, até para que sirva de incentivo para outros jovens que vêm por aí.
E aqui, agora no segundo bloco, eu vou pedir para você mostrar, junto com a sua equipe, a reunião que vocês fazem sempre aqui, né? É uma reunião, né? Isso, a gente faz essa reunião, a gente pensou, depois da Escola de Produtores Culturais, agora a gente tem incubadora. E então a gente está incubando 5 projetos. Esses alunos eles recebem formação, verba para executar o projeto. Só que a gente percebeu que só incubadora, e olha que incubadora já é bastante, os alunos trabalham com aproximadamente R$10.000 cada um para aprender a executar um projeto. A gente percebeu que só a incubadora ainda não é suficiente, que a gente precisa preparar a cidade para receber esses projetos. Então a gente começou a fazer esse mapeamento de quais são as necessidades da cidade para que a gente consiga desenvolver os projetos e, claro, profissionalmente, os artistas, os produtores e os demais profissionais de economia criativa. Então, aí a gente vai estar fazendo essas reuniões para mapear o que Cubatão precisa, desde o mais básico. Precisa de livraria para ajudar a estimular os escritores, sabe? Precisa de mais bibliotecas comunitárias, para que mais crianças leiam, para que mais crianças lendo queiram ser escritores, e aí a gente a gente cria um círculo, né, onde a gente consiga crescer economicamente a partir do setor criativo. Então, esse mapeamento é para isso, para identificar as mínimas coisas que a gente precisa. E aí eu não estou falando isso de poder público, eu estou falando de poder público e sociedade civil, porque a sociedade civil tem e pode oferecer muito também para a cidade. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar no próximo bloco, no segundo, nós vamos a um intervalo agora, e no próximo bloco nós vamos acompanhar esta reunião de mapeamento de necessidade com a Viviane Veiga Távora e também com toda a sua equipe do projeto Vara para Pescar. Depois do intervalo, até já. Dentro desse número, né, dessa listagem que o Ministério da Cultura informa para a gente, que são os setores criativos da economia criativa, a gente percebeu que o mais presente no município de Cubatão é o de artes de espetáculo, né? Então a gente colocou aqui como primeiro e é esse que a gente está mapeando. Mas também a gente tem que lembrar do audiovisual, do livro, leitura e literatura, que foi o segundo, e a gente chegou na conclusão de que é o segundo por causa do potencial de desenvolvimento dele, né? Depois, em terceiro, a gente foi para as expressões, que é o artesanato, arte digital, e a gente percebe que tem um potencial grande aqui, principalmente por causa do artesanato, das feiras de artesanato. Depois a gente foi para o patrimônio, porque também a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento, a gente já tem bens tombados, a gente tem arquivo, né, o arquivo histórico, o acervo de Afonso Schmidt, e por último as criações culturais e funcionais, que embora a gente tenha os núcleos criativos, a gente não vê muito em desenvolvimento, acho que até porque o setor de criação cultural e funcional, ele em si ele é novo, né? Ele recentemente foi reconhecido pelo Ministério da Cultura, então assim não se vê muito a presença. Eles mesmos acho que se reconhecem. Exatamente, eu acho que essa falta de reconhecimento deles mesmo também. E aí tem potencial, né? A gente até colocou aqui que tem algumas blogueiras de moda, tem design, o pessoal da arquitetura, que geralmente quando a gente pensa em economia criativa, a gente sempre pensa arte e cultura. E a gente esquece que economia criativa não é só isso, né? Então, o arquiteto, ele também faz parte da economia criativa, né? E também por causa da arquitetura e principalmente aqui das criações funcionais, é que a economia criativa vem deslanchando, não é um setor que está em atraso, pelo contrário, né? Recentemente saiu um estudo de que na última década, o único setor da economia que avançou, cresceu 70% foi o da economia criativa, enquanto todos os outros setores recuaram. Mencionou na página do Vara, exatamente, tá? Confirma, né? Exatamente, confirma aquilo que a gente já vem pensando e a importância de que a gente olhe para isso agora nesse momento, justamente por causa dessa crise do setor econômico que a gente vive em Cubatão, que é o setor das indústrias. Né? Mais uma indústria que fecha, que manda funcionário embora, e a gente tem um potencial criativo muito grande no município, né? Então,
Por isso que a gente precisa mapear o que a gente tem de potencial e o que a gente precisa, né? E aí mostrar para a sociedade, olha, a sociedade, a gente precisa disso, disso e disso, e nós do Vara para Pescar estamos disponíveis para ajudar vocês a se articular para conseguir esse desenvolvimento, e aí com certeza o desenvolvimento econômico da cidade aumenta na área de economia criativa. E daí então a gente começou, dentro de artes, a gente começou então a mapear o setor artes de espetáculo. O primeiro que a gente mapeou foi dança, porque a gente entende, por conta das academias, por conta dos festivais, é hoje o núcleo criativo que mais movimenta dinheiro. Por quê? Porque a academia tem que pagar a inscrição, a mãe tem que pagar uniforme, figurino, cenário, maquiagem. A gente percebeu que é um dos núcleos que já movimenta dinheiro. Por quê? Porque depende de si mesmo, né? Ele depende de si mesmo. Então a gente começou a mapear a dança. A gente não pretende de maneira nenhuma mapear os grupos, até porque isso já foi feito, né? A gente quer mapear um mapeamento de identificação do que a gente tem. Então, é claro, a gente colocou aqui alguns grupos, algumas academias, mas isso não significa que estão todas as academias e todos os grupos aqui. É só para a gente ter uma noção daquilo que realmente está acontecendo no município em relação à dança. Depois, o que a gente tem, né, que a gente colocou, enfim, a gente tem muita coisa, a gente tem profissional, embora alguns profissionais como o Zeca, né, ele é de Cubatão, mas justamente porque esse setor não está totalmente desenvolvido, o que o Zeca fez? Ele teve que sair, porque a cidade não suporta o Zeca como profissional, para que ele possa viver, né? Então, isso aumenta ainda mais a importância daquilo que a gente está fazendo. Então, tudo que a gente tem de profissional, de estrutura, a gente colocou aqui, porém a gente sabe que a gente precisa, para desenvolver a dança como um elemento econômico, né? Então, o que a gente precisa? E a gente colocou aqui as diversas coisas que a gente precisa, empresa de estrutura, adereço, um teatro, uma casa de espetáculo, mais fotógrafos especializados. E aí, o que a gente precisa e que nós, Vara para Pescar, podemos nós mesmos fazer, né? Então, a gente colocou aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer mais projetos de dança, a gente pode formar mais produtores de dança, a gente pode formar montagem de musicais, que é o que a gente vai fazer no nosso próximo projeto, a gente pode formar técnicos, maquiadores, coreógrafos, porque é a característica do Vara, é a missão do Vara. Exatamente, formar profissionais através de oficinas, workshops, para trabalhar nesse núcleo criativo. E aí, então, agora hoje a gente vai para a música, que é, eu acho que o segundo mais desenvolvido por conta dos grupos artísticos, por causa da realidade mesmo da cidade, das igrejas. A gente tem muitos grupos, a gente também tem que colocar aqui, tá? Então, grupos de igreja, banda gospel, tudo aquilo que a gente identifica como música no município. E depois que a gente fizer o mapeamento, não precisa, assim, ser específico, colocar nome de grupo por grupo. Por exemplo, a gente sabe que dentro desse núcleo criativo tem uma área que é forte, que é que? Banda de rock. Então, a gente não precisa colocar o nome... Exatamente. Inclusive, a gente pode colocar bandas de rock e num outro post-it a gente pode colocar o festival de rock, que é o dia do rock, né? Que tem. Então, a gente mapeia aqui o que rola no setor da música. A gente pode colocar, se vocês quiserem já ir fazendo, a gente coloca aqui. Lembrando que, assim, a gente faz nesse formato de post-it, por quê? Porque a gente não detém todo o conhecimento, né, do que acontece em Cubatão, nós somos em poucos, né? Então, pode ser que amanhã, de repente, o Alexandre está andando na rua e, sei lá, encontra, sabe aqueles colombianos que antigamente vendiam CD? Eles também estão aqui, porque eles também estão movimentando dinheiro. Então, vamos supor que, assim, a gente tivesse feito isso hoje e amanhã se encontrasse esse artista de rua tocando sax. O que ia acontecer? Na nossa próxima reunião, você ia ver aqui e colocar artista de rua. Por isso que a gente faz em post-it, para que a gente possa movimentar sempre que a gente quiser, porque é criativo, né? Economia criativa, então tem movimento. Tá? Barão do forró. Tá.
É forte o forró, as casas. O Marcos Paulo e a Patrícia do Bistrô, né? O Bistrô também pode ser considerado, né? Música. O Jesus Música Viva, que é uma banda católica que você falou agora, eu anotei. O Anderson Borges. A Monique Rocha e o Conrado Pousa, né? Tá. E aqui eu pus o Coral Zanzalá, o Canto Mágico e o menino que foi aluno da gente, o Alisson, que tem uma banda de rap. O da Dani Buru. Da Dani Buru é o Moriá. Então, assim, aqui a gente não precisa colocar. No conservatório acho que tem também um coral, que tinha uma época que tinha, não sei se ainda Tem, ainda tem, né? Tem, mas é os alunos que estudam, né? Que aí eles têm tipo uma disciplina. Os meninos que são de coral sertanejo, não tem? Que é de Platão? Que o Matheus até comprou o CD. Tem. Tem uma dupla sertaneja lá também. Pode colocar aqui dupla sertaneja, porque não precisa especificar. Eu acho legal aqui a gente colocar o Moriá, da Dani Buru, porque como ele é música negra, gospel, é diferente, por exemplo, do Zanzalá e do Canto Mágico. E aí a necessidade deles, aqui do que a gente... é outra, né? Não, coloquei banda marcial, sinfônica e banda de rock. Banda de rock. Tem mais. Mas eu digo assim, existe algum... Porque assim, vamos ver o que a gente mapeou aqui. A gente mapeou sertanejo, a gente mapeou rock, a Monique e o Conrado, MPB. O Anderson também entra aqui, Marcos Paulo. Aí o Marcos Paulo e a Patrícia, eu colocaria até eles como o que a gente tem... Depois a gente pode colocar aqui, Bistrô. Que aqui é como músico. E ali é o espaço que eles têm. E o Marcos Paulo toca jazz, né? Tá, tem uma banda super legal de jazz. Aí o Jesus Música Viva e uma moça que vocês falaram aqui, a Maiara Magalhães. Tem o pessoal do Rinascita, porque é uma música Rinascita, erudita. Que é patrimônio, que entra também como patrimônio. E aí, então, vamos pensar no que a gente tem. O que a gente tem que estimula a geração de renda, que estimula emprego? O que a gente tem? Eu acho que o Aqui no Bistrô, né? o Bistrô. E aqui o que a gente tem, a gente vai fazer de roxinho, tá, gente? Só pra gente diferenciar depois que a gente for colocar no papel. A gente tem... o Calabales. O que a gente tem aqui também é a Marcha para Jesus. O Danado de Bom. O Danado de Bom, eventos que promovem música. A Quermesse, a festival de inverno, né? E o que mais? É muito pouco que a gente tem de estrutura. O Alisson, por exemplo, que é do rap, tem o ele conservatório. faz... O conservatório, ótimo. De aprendizagem, Eu vou colocar mais juntinho. Pode colocar até a Marcha para Jesus, Danado de Bom e Quermesse tudo junto, se for o caso. O Alisson faz palco de rua. A gente tem... Tá. O que mais? Acho que é só, né? O Beck entra aqui, mais como aqui. Pode colocar escolas, espaço, pode ser. Colocando. Tem também, eu não sei se as praças, né? Aquele palco da São José. Vila São José. Ali tem um nome. Tem o coreto. Gente, a gente precisa usar o coreto. A gente precisa estimular as pessoas a usarem o coreto. Né? Imagina uma parte do Zanzalá se apresentando no coreto. Porque tem o da Princesa Isabel, tem o daqui da Praça. Tá, pode pôr. O bloco cultural. O bloco cultural. A gente já colocou em dança, né? Acho que deixa no dança, que é o suficiente. Que aí ele vai entrar pra tudo, né? Sim. Vou colocar aqui a Vila São José. Tá. Os coretos. Que mais? A gente tem festival de música? A gente colocou o dia do rock? Nós temos uma gospel. Tem? Tem. Então coloca, já Ju. tá no 5º ano. Então coloca. Não lembro agora o nome do... Cidade Talento. Isso, Cidade Talento. Tá, coloca ele. Aí junto pode já colocar o dia do rock. Legal.
Então eu acho que é isso, né? Agora a parte mais importante. A gente vai fazer de O que a gente também tem rosinha. que nós temos são de profissionais, como a gente fez da dança. Ah, sim. O que a gente tem? Nós temos maestros. Regente. Pode colocar maestros e regentes. Sim, Vou colocar. Tá. que é nosso mesmo e que Exporta. Exporta, O caso do Sadal. A gente exportou ele para a Banda Sinfônica do Estado. do Estado, exatamente. Ai. Dor no coração. Nós temos músicos, porque nós temos muitos músicos que acabam indo, às vezes, até para fora do país. Tem alguns casos que saíram da Sinfônica e hoje fazem na Alemanha, fazem Tem o em Marcelo, que estava nos Estados Unidos, acho que voltou há pouco tempo. Pode colocar para baixo, Ju. Pode colocar na parede. Pode. O que mais? Eu acho que aí entra o mesmo problema da dança, da questão de técnicos musicais mais específicos para a área que ainda falta. A gente tem luthier aqui? Não tem. Olha que absurdo. Esse monte de instrumento para arrumar. A gente não tem luthier. Tem um monte de instrumento enferrujando. Porque a gente tem uma loja de música, né? Então vamos começar o que precisamos? Se a gente lembrar que o que temos, a gente vai colocando. Então o que a gente precisa? A mesma coisa que a gente precisa na dança, né? Uma sala de espetáculo, um teatro. Então o que a gente precisa? Ó, aqui eu acho que a gente precisa de uma coisa que talvez não precise da dança, porque eles meio que movimentam isso, que é um pouco mais de divulgação. Sim. De divulgação do que a gente tem. Não sei como que a gente pode fazer isso. Comunicação mais... É uma comunicação mais intensa. De repente, não sei. O que você vai pôr? Alguma coisa especial, um site especializado em divulgação de música. Divulgação direta. Isso, divulgação direta. Quem vai colocar teatro, sala de espetáculo? A gente já pode fazer vários post-its. Teatro, sala de espetáculo, e sai colando em todos os setores. Vou colocar, tá? Tá. A gente precisa de produtores, né? Produtores. Que sejam, não os artistas que se tornem produtores, mas produtores específicos. Também, isso a gente pode até oferecer, o que nós podemos oferecer. A gente pode ir colocando os dois, tá? Se vocês identificarem que o que a gente precisa, a gente pode oferecer, aí a gente já vai colocando aqui. Então, divulgação direta, teatro e sala de espetáculo, luthier, não sei como é que escreve. L-U-T-H-I. L-U-T-H-I-E. Eu acho que é. Luthier, não sei. Aí coloca aí que a gente vai saber. Tá. Vai ficar igual o menininho do The Voice, o ovo. Eu ovo. Olha na internet, isso que eu ia falar. O que mais, gente, que a gente precisa de música? Divulgação, teatro. Ou de Sala de ensaio também, né? Precisa de técnicos. Então põe técnicos. técnicos, né? Técnicos em geral. Precisamos de loja. Loja de instrumentos. Pode colocar também. E aí a gente sabe que quando a gente fala loja de instrumento, né? A gente sabe que junto com a loja de instrumento, quando a gente for propor isso para a sociedade, dizer para a sociedade, olha, a gente precisa de mais lojas de instrumento. Junto com essa proposta de ter mais loja de instrumento, a gente tem que colocar uma proposta de como estimular a criação dessa loja de instrumento e a compra. Porque não adianta nada a gente fazer, vamos estimular a ter loja de produtos de adereço para dança. Tá, mas as academias vão comprar da loja que abrir aqui? Ou elas vão para 25 de março? Diferencial, né? Exatamente. Então, não é só dizer, precisamos desse tipo de comércio. Precisamos desse tipo de comércio e precisamos que as academias comprem. Mas como que as academias vão comprar? Não sei. Com voucher de desconto, com benefício para quem é da cidade, com isenção. Aí a gente vai propor isso para a Câmara, com isenção de imposto nos primeiros 2 anos. Enfim, o que a gente vai fazer para que de fato dê certo, porque para que a cidade se desenvolva a partir disso, não é só montar, né? Da mesma forma que não é só montar uma banda,
É só montar uma banda? Não, os músicos têm que saber tocar, precisa de um produtor, precisa de divulgação. Então, quando a gente for propor isso para ensaiar, então quando a gente for propor isso para a sociedade civil, a gente tem que propor no completo, né? Estúdio, nossa, a gente tem um estúdio, né? Nossa, a gente não pode oferecer nada aqui? Eu vou colocar que a gente pode oferecer técnico de som especializado, porque a gente pode fazer curso. Sim, workshop. Workshop, oficina. Para essa molecadinha, já imaginou? Técnicos de som. Eu coloquei técnicos em geral. A gente precisa e Pode pôr aqui. Gente, pode Pode pôr, que a gente pode dar curso para eles. E aí, acho que mas, nossa, parece que precisava de tanta coisa e aqui é o básico, né? Não, a gente precisa, sabe de quê? De um projeto de formação de público. Sim. E a gente pode oferecer. De formação de público, tanto de formar o público para participar dos espetáculos, quanto formação de público para atrair pessoas. Precisa. Porque as pessoas, por alguma razão, não vão. Então, que a gente não vê esse problema não dá dança. Por quê? Porque é o pai e a mãe. É isso mesmo. E, na verdade, é o pai e a mãe que banca esse núcleo. Total, assim, total. Eles pagam o que for. Mas aí que é isso que é engraçado você ver na arte, porque se você parar e pensar que a mãe e o pai tá bancando ali a sapatilha, o figurino e tal, por outro lado tem às vezes o filho ou a filha também interessado na música. Tem o Beck. Sim, só que mas aí, por que ela não vai? Porque é cultura. É cultura. Mas os eventos do Beck, eles são cheios. São. do pai e mãe. São. Agora, assim, Só que muito quando tem a dança. mais quando tem a dança. Mais mais quando tem a dança, isso mesmo. E também tem muito aquele estigma, né? Eu acho que o bailarino, o dançarino, o pai e a mãe ainda conseguem vislumbrar uma possibilidade de que ele seja um profissional de dança. O músico já, não, vai ser músico. Ah, vai ter banda, vagabundo. Porque a gente tá com isso na cabeça, é a cultura, não só da cidade, mas é a cultura do Brasil mesmo, não vê o músico como um profissional. Então, acho que um dos nossos desafios é justamente mostrando isso e falando, gente, pelo amor de Deus, dá para ganhar dinheiro fazendo isso aqui. É só a gente ter toda essa estrutura que a gente precisa. E Cubatão tem potencial porque a gente tem nos núcleos criativos isso aqui. A gente tem a mão de obra pronta. Porque se você vê na dança, você faz como se fosse um ciclo, né? Aí eu estou investindo aqui, aí minha filha pode estudar e pode se tornar uma professora de uma academia. Sim. Ou se tornar uma bailarina. Ou fazer educação física. E lá na música, eu estou pagando um instrumento caro, porque são caros, instrumentos musicais, para que de repente depois Ela desiste. Seja só um hobby. Seja só um hobby, exatamente. O que ele vai fazer depois? Ele tem escola de música para dar aula? Porque academias têm Tem meu muito. filho dar aula. Uhum. Mas e para que eu monte Quem que vai montar um estúdio de música para dar aula? Quem que vai montar, né, um espaço para ensinar música? É caro. Né? Não é algo assim tão mais simples quanto o de academia. Então vê, a gente tem um problema que é um pouco maior. Então a gente tem aí, a gente passa pela família, né? Exatamente. Pela formação, a gente passa pela escola, quer dizer, o desafio é grande. Eu acho que é isso. Projeto de formação de público. Tá. Então eu acho que é isso de música. Depois se a gente lembrar de alguma coisa... Não tem, gente. Faltou aqui, produtores, por favor, alguém faz. Eu acho que é isso, então. Eu acho que na música... O que é, Alexandre? É o que precisamos. Olha, legal. Apresentações mensais. Não só dos grupos artísticos. Sim, exatamente. Porque dos grupos artísticos, os sim. outros... Deixar, de repente, uma coisa que a gente pode propor até para o coordenador dos grupos artísticos é fazer apresentações mensais. Faz o quê? O Zanzalá chama o Moriá e o Adorarte. Vamos fazer uma apresentação do Zanzalá, do Adorarte e do Moriá junto? Olha que legal que ia ser. Por quê? As pessoas vão ser atraídas. Um pedaço do público vai ser atraído pelo Zanzalá. O outro pedaço vai ser pelo Adorarte. E o outro pedaço vai ser pelo Moriá. Isso e aí de forma muito pública. Certo, que fizeram agora no final do ano aquele concerto gospel, que foi a banda Marcel que tocou, e eles chamaram vários corais de todas as igrejas, templos e tal, e funcionou muito bem. A gente pode fazer essa proposta para eles. Por causa disso que você está falando, cada um trouxe um pouquinho do seu público. Do seu público. Então quando você junta, que é o que acontece com dança, quando você fala assim, caramba, o festival lota
Um centro esportivo? É lógico, porque São várias academias. 50 academias, 30 academias que vêm, a cada uma traz um pouco de público, né? Beleza, gente. Exatamente. Exatamente. É colaboração. Então tá bom, gente. Acho que música é isso. Aí na próxima semana, quando a gente se encontrar... Na próxima semana não, nessa semana, né? Que a gente vai se encontrar na quinta. Tipo amanhã, a gente vai fazer teatro. E circo, porque circo é pouquinho. A gente faz teatro, circo, fecha isso daqui. Aí o que eu pensei da gente fazer, de transformar isso aqui num documento escrito. Tá? Escrever o mapeamento, as necessidades, já ir deixando prontinho junto com as imagens, mas a gente vai deixar isso aqui pra gente ir acrescentando. Conforme a gente for acrescentando aqui, a gente vai acrescentando no documento escrito. É engraçado que eu estava comentando com a Vanessa Toledo, da Companhia de Dança, sobre isso que a gente está fazendo um levantamento, até mesmo para ver se ela lembrava de alguma coisa mais, né? E ela falou assim, nossa, precisava ter o VARA mesmo para fazer isso, porque parece que está todo mundo esperando que alguém mostre soluções, aponte ou pelo menos direcione alguma coisa, e parece que está todo mundo sempre esperando, não tem ninguém que então a gente chegou. Inicie, coloque, né, à frente, assim. Ela falou assim, nossa, eu sou uma que já abriria um ateliê de costureira. Eu também. Se eu tivesse dinheiro... Com fotografia especializada, né? Poxa vida! Como não tem outros, né? Beleza, então, gente, é isso. Vamos para o próximo. Muito bem, nós estamos de volta com o último e terceiro bloco do programa Transformação Social desta semana aqui pela TV Câmara de Cubatão. Aliás, antes de conversar com a Viviane, né, Veiga Távora, que é coordenadora e idealizadora pedagógica do projeto Vara para Pescar, deixa eu mais uma vez aqui mandar o meu abraço de carinho e de muito respeito a você, telespectador, que tem nos encontrado, que tem telefonado, que tem mandado e-mail, pelo trabalho realizado pela equipe de produção da TV Câmara de Cubatão, programa Transformação Social, aqui com o Jorge, com o Paulo e com o Estênio, o programa Espaço Cultural, Ponto de Vista, Questão de Ordem, enfim. E agora estreando o programa Sabatina, dentre outros programas. Muito obrigado, meu abraço de carinho e de respeito a você, telespectador da cidade de Cubatão. Mas vocês puderam acabar de ver agora, na voz bonita da Viviane Veiga Távora, uma reunião de mapeamento de necessidade, junto com toda a sua equipe, que faz este trabalho maravilhoso do projeto Vara para Pescar. Agora, Viviane, eu queria que você, no segundo bloco, nós podemos acompanhar o trabalho, né? Deu para ter uma ideia brilhante do trabalho realizado por todos vocês, mas o que aconteceu aqui? Por exemplo, você falava alguma coisa, toda a sua equipe colocava um papelzinho, tem aqui artes de espetáculo e uma série de coisas. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa interação entre vocês? Essa reunião que a gente fez, ela é uma parte do projeto, né? A gente resolveu fazer essa reunião, essas reuniões, esse mapeamento, para identificar o que falta no município de Cubatão para estimular o desenvolvimento da economia criativa. Tá? Então essa é a primeira coisa. O método que a gente usa aqui é inspirado no Design Thinking. Né? A gente acredita que está tudo em movimento, né? Nada aqui é exato ao ponto da gente escrever no papel. Então o uso de post-it é justamente para isso. Primeiro, colaboração. Eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso da minha equipe, que tem várias ideias, que conhece o que eu não conheço, né? Nós somos uma equipe bem colaborativa, então por isso que a gente precisa da presença deles. Depois, o uso de post-it é justamente para isso, para que a gente possa colocando aqui o que cada um de nós sabe, que tem em Cubatão e que precisa para o desenvolvimento da economia criativa. Por exemplo, só te cortando aqui, por exemplo, aqui está o que temos, né? E aqui são as coisas que nós temos na cidade, como por exemplo, Marcha para Jesus, que aconteceu recentemente, né, Estênio?
calabares, por exemplo, um restaurante e assim sucessivamente. Isso é o que nós temos na cidade. Isso que a gente tem e que faz circular dinheiro, que faz gerar renda para os músicos. Através deste projeto? Não necessariamente, isso é independente do Vara para Pescar. Por exemplo, no Marcha para Jesus tem cantores locais que se apresentam e recebem cachê para isso. No Calabares, a gente tem os músicos que tocam lá e recebem para isso. A gente tem, por exemplo, o Dia do Rock, que movimenta, porque tem estrutura, aluga espaço, então é tudo aquilo que a gente tem, ó. O Bistrô, aqui no Bistrô, que é um lugar onde tem apresentação de música, a quermesse, né? Então tudo aquilo que a gente tem na cidade e que de alguma... Exatamente. E conforme vai lembrando, a gente vai colocando. Então, semana que vem, nossa, eu lembrei que tem, sei lá, tal ação. Aí a gente vem e coloca. Aqui, por exemplo, o que precisamos, o que este projeto, né, o Vara para Pescar, pode fazer. Aqui tem maquiador cênico, mais projeto de dança, produtores para dança, montagens musicais e assim sucessivamente. Isso. E funciona da mesma forma. Vão lembrando... Eu estou andando pela rua, eu faço parte da equipe, eu estou andando e nesta reunião de necessidade eu posso trazer. Exatamente. E é por isso que a gente usa o post-it, para que a gente possa ir acrescentando. E é uma coisa que não tem fim, porque a cidade está em movimento e novos grupos surgem, acabam, as necessidades vão modificar. Se a gente aplicando esse projeto que a gente está prevendo aqui, daqui a 6 meses a realidade vai ser completamente diferente. A gente espera que daqui a 6 meses a realidade seja diferente. E aqui você tem vários segmentos, né? Audiovisual, livro, artes de espetáculo, expressões, tudo isso dentro desse projeto. Tudo isso dentro da economia criativa, que é o que a gente está estudando nesse momento. Como que Cubatão pode se desenvolver economicamente a partir do fazer artístico desses núcleos. Então, a partir do teatro, como que a cidade pode se desenvolver? Como que a cidade pode gerar renda, emprego, se profissionalizar? Né? Então, a partir de cada um desses núcleos, tudo isso aqui é potencial que Cubatão tem para se desenvolver economicamente e não só mais depender da indústria. E esse setor de economia criativa é um setor que nas últimas décadas cresceu 70%. 70%? No país, 70%. Agora, eu queria que você apresentasse um por um desses jovens bonitos que estão aqui. Estou pensando que é só você que é bonita, menina? Essa equipe também, né? Queria que você apresentasse, por favor. Eles são os braços do Vara, sem eles a gente não existiria. A Juliana Luiz. A Juliana é supervisora de projetos do Vara para Pescar. Ela é da área de dança. A Juliana Finamori também é nossa supervisora. Ela é de várias áreas, do audiovisual, artes visuais. A Juliana é bem múltipla. A gente tem a Cris Araújo, que é produtora, que é coordenadora dos meus projetos desde sempre. Ela também é supervisora do Vara, mas ela também é coordenadora da associação que executa o Vara. Tem o Alexandre, que é nosso voluntário. Os meninos nessa nossa equipe são 2 meninos, o Alexandre e o Alexandro, que é meu esposo. Eles são voluntários conhecidos como pau para toda obra, né? E a gente tem também a Tatiane Távora, que ela é a coordenadora administrativa, não está aqui, está lá, com os afazeres administrativos dela. E a gente tem a Morgana, que é a nossa assessora de imprensa. Aliás, é uma equipe que não é só aqui nesse prédio, né? Nós estamos aqui no Jardim Casqueiro, você tem outros núcleos também. A gente atua como incubadora em dois locais cedidos pela Prefeitura de Cubatão, lá no Parque Anelinas. Um é na Casa 2 e o outro é no Centro Multimídia, lá dentro. Mas essa parceria não tem nada a ver com a Secretaria de Cultura, do querido Wellington. Não. Eles cedem um espaço pra gente, mas nosso projeto é autônomo. Mas não deixa de ser uma parceria, né? Com certeza. Eles estão lá, inclusive, como nosso apoio no nosso material de divulgação, porque eles cedem esse espaço. Mas o projeto ele é patrocinado pela Petrobras. Então, todo o subsídio que a gente tem financeiro, ele vem da Petrobras. Aliás, o que seria deste projeto também, se não fosse uma equipe, né? Com certeza. Como você falou, sozinho a gente não consegue fazer. Um dos nossos valores, um dos valores do Vara é a colaboração. A gente está num momento da nossa sociedade, um momento de transformação muito grande, né? Essa crise que a gente vê, eu acredito que ela não é crise em si, ela é uma transformação. Os modelos estão se transformando e um dos nossos valores, ele é a colaboração.
Não dá para você fazer projeto cultural, projeto social, para você trabalhar com economia criativa, se não for colaboração. Por quê? Porque, por exemplo, o núcleo de dança, ele não existe sem o núcleo de música, porque a gente precisa da música ele não existe sem artes visuais, porque ele precisa de adereço, enfim. Então, a colaboração é uma engrenagem, Tá bom. E essa reunião de necessidade acontece quantas vezes por mês? É uma vez por semana? A gente está num super intensivo, né? No dia 2 de janeiro a gente já estava trabalhando aqui, que foi quando a gente começou a fazer isso. A gente se reúne toda semana. Toda semana a gente se reúne para falar das outras áreas do projeto, né? Mas a gente está fazendo toda semana, porque a gente vai ter um evento em março, de 30 de março a 9 de abril, a gente vai ter um evento que se chama Vara para Pescar Oportunidades. Onde isso? Em toda a cidade. Vão ser 11 dias de evento em 8 locais simultâneos. A gente vai fazer ações que estimulem justamente toda essa engrenagem. Em praça, por exemplo? Em praça, palestra, nos grupos. Por exemplo, vai ter palestra no Rotary, a gente vai ter lançamento de edital, vai ter ação dentro da Petrobras. Aqui vai ter uma feira que a gente vai trazer os criativos da cidade que fazem de alguma maneira a arte. Vai ter workshop em academia, assim, são uma série de ações de formação. Dia 30 de março ou dia 9? 30 de março a 9 de abril, vão ser 11 dias de evento. Né? Então a gente está se reunindo no super intensivão, a gente tem um projeto que a gente acabou de ganhar, porque assim, a nossa equipe, Washington, é bacana por causa disso. A gente é muito complementar. Né? Então nós temos vários projetos, nós ganhamos vários editais, é que as pessoas infelizmente não sabem. Agora, recentemente, a Juliana fez um projeto, a Juliana Luiz fez um projeto, vencemos o PROAC, né? A gente utiliza a mesma verba pública desses editais, a gente trabalha exaustivamente, né? As pessoas até brincam assim, o que vocês fazem para ganhar tanto edital, né? Vocês devem ter quem indique, né? Eu falo, não, só se for Deus que indica. É competência, porque né? o que a gente faz, a gente trabalha muito, né? A gente anuncia os editais que a gente ganha. Só que existem muitos editais que a gente não ganha. Por quê? Porque para a gente conseguir captar recurso para um projeto, a gente fez de 10. A gente passou noite acordada, a gente se reúne toda semana, às vezes a gente se reúne 2, 3 vezes por semana. Então é um trabalho exaustivo, mas o Vara para Pescar, a equipe do Vara é a prova de que Cubatão tem coisa boa sim, a gente pode sim, trabalhando... A gente tem dito isso, né, Estênio, Jorge, no programa Transformação Social, precisa mudar essa visão de que nós não temos coisas boas na cidade, que não é verdade, muita coisa, inclusive talento. Você sabe que aquele moço ali é músico, né? Um talento, né? Assim como a sua equipe, a minha equipe, através do Jorge, do Paulo, é maravilhosa, Estênio também, só peço uma coisa para você. Quando você sair com a sua equipe, ou quando você sair com a nossa equipe, não peça para aquele moço pagar um caldo de cana para você, porque é atraso de vida. Viviane, brincadeira fora parte, muito obrigado. Repita para mim o nome dessa Juliana Luiz, Juliana Finamori, Cris Araújo, Alexandre Freitas, e aí está faltando a Tatiane Távora, a Morgana Monteiro e o Alexandre Nunes. Bom, de qualquer forma, a equipe da TV só tem que agradecer a você pelo trabalho realizado por todos vocês. Eu acho que a cidade precisa disso, de pessoas inteligentes que gostem da cidade e que gostem principalmente do trabalho e das coisas que vocês estão fazendo. Nós só temos que agradecer e você sabe que pode contar com a gente, qualquer evento, para que a gente possa mostrar ao telespectador aquilo de bom que é realizado na cidade. Muito obrigado, viu, Vivi? Tá bom? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Transformação Social. Hoje nós estivemos mostrando para vocês este projeto maravilhoso que é o Vara para Pescar. Conversamos bastante aqui com a Viviane Veiga Távora, que é a coordenadora e também a idealizadora deste projeto, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.